Oi, meu nome é Catarina e eu adoro falar sobre filmes. Bom, gente, eu tô muito inspirada essa semana. Eu tô com uma conversa na minha cabeça sobre filmes sobre mulheres solteiras. Em geral, sobre vidas solteiras. Principalmente voltada pra vida feminina, que eu acho que é completamente diferente de uma vida solteira de um homem. Atualmente eu tô solteira, então eu tenho muito a pensar. Eu vi uma vez, eu sigo uma... Bom, eu sempre cito ela nos vídeos, que é sobre uma TikToker e ela fala muito sobre filmes. E eu lembro uma vez ela falando sobre como os filmes de romance sempre retratam a vida da mulher ruim antes dela começar a namorar, antes dela procurar um romance. E que a vida dela melhora a partir disso. E como isso reflete muito na nossa vida, né? Como a gente vê ser solteira algo ruim. Digo isso, eu sendo uma pessoa que eu sempre tô muito sozinha, né? Eu curto muito estar sozinha, né? Não é solidão, né? Como eu falo, não é solidão, é solitude. Eu sinto muito isso comigo. Mas eu vejo muito isso. De vez em quando a gente para e pensa o quão ruim é estar solteira. E a gente vê nos filmes e a gente vê ao nosso redor e todo mundo casado, todo mundo namorando. E aí você quer assistir um filme, quer passar um tempo e é o que você vê, né? Você quer ver, vamos ver uma comédia romântica. E aí vai te escancarar que a sua vida está uma bosta porque você não namora. E é uma coisa engraçada de pensar. Você pensar que a sua vida tá ruim porque você não tá num relacionamento. E realmente, às vezes tá uma bosta porque você não tá num relacionamento. Porque às vezes você é a única pessoa do seu grupo que não namora. Ou porque você passou anos da sua vida sem estar num relacionamento e você só queria isso. Você só queria estar num relacionamento, mas você simplesmente não consegue entrar em algum relacionamento. Ou você tenta com vários caras e nenhum deles parece que dá certo. Tipo, será que o problema é você? Tipo, todo mundo consegue menos você? Será mesmo que é a culpa dos outros? Será mesmo que não era pra ser com ele? Ou ele é a pessoa errada? Será que era você que tá errado? Quando a gente começa a ficar tanto tempo solteiro, é isso que a gente começa a pensar. Minha crítica vai direcionada para os filmes. Sobre como sempre que a vida tá boa, a pessoa tá namorando, ela tá num relacionamento, e se tá ruim é porque provavelmente ou o relacionamento não tá bom, e ela vai trocar o par romântico dela por outro, porque ela não pode ficar sozinha. E isso reflete até na audiência. A gente odeia quando a menina ou o personagem principal escolhe ele mesmo. Como assim você não escolheu romance? Você escolheu ficar sozinho? Quem em plena consciência escolhe ficar sozinho, sabe? E acho que eu sinto falta de ver filmes onde a pessoa, ela simplesmente sei lá, não tem um par romântico bom o suficiente e, não sei, por exemplo, escolhe a pior pessoa do mundo porque simplesmente não existe outra opção pra ela. Então ela escolhe ficar com alguém tão ruim porque é a única opção que tem. Não, ela sempre escolhe a pessoa perfeita que vai ficar com ela pro resto da vida. Tipo, isso não é o conto de fada, sabe? O ruim das comédias românticas é isso. A gente é propagado a achar que você vai conhecer o seu primeiro namorado ou a sua primeira namorada e essa pessoa vai ser a sua pessoa pro resto da sua vida. A gente acaba querendo isso pra gente. Deve ser lindo pensar que você vai ficar com a mesma pessoa o resto da sua vida. O seu primeiro beijo, o seu primeiro qualquer coisa. E ficar com ela pro resto da sua vida. Mas simplesmente é muito difícil disso acontecer. E é muito triste a gente não ver outras representações do amor, porque é o que mais acontece, são representações do amor, onde a pessoa tentou pela 30ª vez e aí sim deu certo, e às vezes não deu certo, porque é o terceiro casamento da pessoa. O ruim de alguns filmes de comédia romântica, por mais eu também sou super defensora de filmes que sejam totalmente utópicos, pra gente só sair da nossa realidade e pensar numa totalmente alternativa em que você seria plenamente feliz. Mas em alguns filmes, o romance é visto como algo totalmente utópico e eu não acho que o amor deveria ser utópico, porque o amor existe, mas ele deveria ser retratado da forma que existe. E a forma que existe às vezes não é perfeita. A vida solteira também é uma coisa que é mal retratada e às vezes é retratada de forma horrenda. Eu lembro de um filme só, aqui, né, na cabeça agora. Um filme que retratava 3 amigas e uma tava acabando de passar pelo término de um romance. Então,
Não era, tudo bem, o filme não era voltado pra vida... Era voltado pra vida solteira, mas um pós-romance. E mostra o quão a vida da pessoa tava ruim, obviamente, porque aquela pessoa tinha acabado de passar por um pós-relacionamento. Gostei desse filme porque ele retrata uma parte diferente do amor, e eu acho que é uma parte muito mais realista, que é você passar por um momento difícil e ela não volta com o cara. Às vezes muitos filmes de romance mostram isso, você mostra essa parte, né, do cara terminar, da menina terminar e aí volta. Gente, aonde que isso acontece? É tão difícil essas coisas acontecerem. E eu não recomendaria. Acho que eu não recomendaria, mas enfim. E não sei, é tão difícil a gente ver filmes onde retratam vidas solteiras de outra forma, algum personagem principal em que ele não esteja preocupado com o romance em si, ou com outra coisa, ou que a vida dele não gira em torno de achar a pessoa perfeita pra ele, ou que a vida dele era ruim antes de achar alguém, sabe? É tão difícil isso, tipo, tão difícil. Eu sei que às vezes o romance é realmente isso, é a pessoa entra na sua vida e a sua vida inteira às vezes muda por causa dessa pessoa, porque você tá vendo a vida com outros olhos. Mas às vezes é muito mais simples do que isso, sabe? Ou retratar, bom, pra quem tá solteiro, sabe que às vezes, tipo, todo mundo tem alguém e você não. Às vezes você recorre à pior pessoa do mundo que já passou pela sua vida, só porque é a única opção que você tem. Isso é tão normal de acontecer e os filmes não retratam isso. Vocês estão vendo outro cenário porque eu precisei mudar. Como retratam também meninas solteiras que são, por exemplo, aquela amiga que é solteira porque ela é feia. Sendo que é muito mais do que isso, é muito mais do que aparência. Você está solteiro às vezes até um estado de espírito. Não sei, tipo, eu sei que o romance é muito mais interessante do que a vida solteira. Tipo, tem vezes que você só se relaciona com alguém porque você quer sair do tédio. Ou você começa a conversar com alguém que você nem gosta, que você não tem nem interesse, porque é a única coisa que você tem pra fazer. A vida solteira é realmente entediante, só que às vezes é muito mais complexa do que isso. Tem gente que tá com medo de relacionamento, tem gente que simplesmente não tá com tempo, tem gente que não consegue encontrar alguém. Às vezes realmente existe uma questão de segurança. Às vezes falta um pouco de ampliar, principalmente no impacto dos filmes, porque a gente sabe como os filmes impactam a vida das pessoas, como a representação na televisão é importante ainda para nossa sociedade e como isso também impacta a gente, porque o que passa na televisão geralmente é a representação da nossa vida. Então, ver sempre que alguém solteiro tá solteiro porque a vida tá ruim, te entristece, cara, entristece. Chega a ser frustrante. Eu acho chato também, um filme sobre uma vida solteira. Que porra que deve passar nesse filme, sabe? Não deve passar porra nenhuma. Mas assistir filme de romance e esperar por um romance que às vezes não vai vir agora, ou que você fica com uma vontade que você sabe que não vai passar porque você não tá disposto a um relacionamento, ou porque simplesmente parece que nada dá certo. E realmente, eu sou muito daquelas que na hora certa vai vir, mas às vezes você quer que a hora certa seja agora e não é. Enfim, a gente sabe como é que é parar pra assistir um filme de romance e pensar que bosta, eu não tenho isso. E todo mundo à minha volta tem, eu não tenho. Simplesmente não sabe o que fazer pra mudar isso. Além dos filmes de romance serem extremamente muito. A gente sabe como os filmes de romance são muito. Então às vezes você fica na expectativa de quando você for conhecer alguém vai ser uma pessoa que, porra, vai ser incrível, e às vezes não é a primeira pessoa que você conhece, é tipo a pior pessoa do mundo. O encontro é ruim, o beijo é ruim, parece que nada dá certo, e aí você fica, caralho, não acredito que é isso que o universo me reservou. Quando é que vai vir o Conto de Fadas? A gente fica esperando por isso, né? Principalmente meninas que têm o sonho de namorar e que querem namorar e que são românticas e querem tudo isso. A gente fica esperando pelo Conto de Fadas, a gente fica esperando pelo cara que vai ser incrível, que vai ser bonito, que vai se dar bem com todos os seus amigos, e a gente fica com as expectativas lá em cima e nunca chega. É incrível, nunca chega. Esse vídeo é totalmente sem roteiro. Na verdade, eu tava com essa conversa na cabeça. Eu sempre assisto muita comédia romântica. Eu tenho uma lista no Letterboxd de todas as comédias românticas que eu assisti. Eu vou estar liberando aqui nos comentários do vídeo pra vocês, caso queiram dar uma olhada, porque realmente eu procuro muito. Eu faço uma pesquisa em campo de comédias românticas. É uma coisa que eu queria muito observar desde que eu comecei a curtir mais assistir filmes. Eu fiquei pensando muito em comédias românticas que são um estilo de filme que
tá aí há muitos anos, sempre afetou muito a vida, principalmente das mulheres, porque o foco desses filmes é o público feminino, como elas realmente são um reflexo do que a gente quer pra nossa vida. É uma coisa tão simples, né? A gente se reflete muito em o amor, né? A gente se reflete sempre no amor. E como isso é bonito, né? Pensar que a gente procura pra nossa vida o amor, né? Como a gente quer que ele seja bonito e seja bom e que seja pra sempre. Como isso chega a ser inocente da nossa parte, né? Só que é isso que a gente quer uma coisa tão simples e que é tão difícil, tipo, é tão difícil. E enfim, e aí eu fiquei com isso na cabeça e eu queria conversar. Não uma conversa com respostas. Às vezes a gente espera que quando a nossa vida não tá daquele jeito, a gente gostaria de que fosse, a gente só queria que alguém entendesse a gente. E quando a gente assiste filmes de comédia romântica, quando a gente tá longe de ter um romance, a gente só queria que alguém viesse e falasse, caramba, eu passo pelo mesmo. Viesse algum filme que, sei lá, contasse exatamente a situação que você passou pela sua vida e deu certo no final. Só pra gente ter um pouquinho de esperança de que vai dar certo quando tá tudo tão ruim. E ao mesmo tempo você mostra aquelas mulheres empoderadas. Eu acho incrível quando tem uma solteira super empoderada e eu fico, meu Deus do céu, eu não quero ser essa solteira. Eu não quero ser uma solteira empoderada que, tipo, acho que é muito empoderamento feminino você ser solteira. Ou a pessoa é solteira com maior empoderamento feminino que você já viu e ela odeia homens por algum motivo, ou é uma mulher feia, capenga, com uma vida horrorosa e você fica, meu Deus do céu, qual dessas duas eu sou? E talvez você não é nenhuma das duas, o que seria ótimo. Realmente eles deviam fazer um mercado muito mais amplo pra mulheres solteiras, por favor. E que não fossem as mulheres solteiras que choram porque estão assistindo Titanic ou qualquer outro filme de relacionamento sobre término, pelo amor de Deus. Bom, vocês conhecem algum outro filme que fale sobre solteiro, sobre a vida solteira? Eu realmente não consigo lembrar de nenhum. Às vezes eu fico também pensando qual que seria o filme de romance ideal que seria pra minha vida. A gente tem tempo livre, então dá pra pensar sobre isso. Eu gosto muito de When Harry Met Sally. Sinceramente, pra mim, When Harry Met Sally é um dos melhores filmes de comédia romântica já produzidos. Eu acho esse filme incrível, eu me arrepio só de pensar. Eu gosto muito desse filme. Eu assisti uma vez na minha vida pra me apaixonar. Eu acho muito bonita a simplicidade do filme, como eu gosto muito dos filmes antigos que representam a simplicidade do amor, como gestos simples eram muito, e hoje em dia, sei lá, eu sinto que em muitos filmes eles querem fazer tipo cenas grandiosas sobre o amor, e também é bonito, obviamente, mas eu gosto tanto dos filmes antigos que representam a simplicidade das palavras e dos momentos. Eu lembro de repente 30, a cena do balanço, que eles estão balançando da praça e aí eles pulam e caem um em cima do outro. Eu gosto muito dessa cena e ela é tão simples. When Harry Met Sally, quando ele fala que ele quer que o resto da vida dele comece logo, porque o resto da vida dele vai ser com ela. Eu gosto muito dos filmes antigos por fazerem os homens serem apaixonados, por mais besta que seja, porque todos esses homens foram escritos por mulheres, então não equivale de muito. Sabe, é isso, é uma coisa simples. E hoje em dia parece tão complicado, tão difícil, tão mais elaborado do que parece ser. Como é difícil você conversar com alguém, como é difícil você encontrar uma pessoa que coisas se alinham perfeitamente quando vocês se encontram, sabe? Isso acontece, né? Às vezes a gente acha que isso acontece em filme e realmente acontece na vida real, por mais difícil que seja. Gosto muito de me apoiar nos romances que existem à minha volta, quando eu penso que não existe romance. Tem um casal de amigos que eles começaram a namorar há pouco tempo. Sabe quando você olha esse casal e você fala, caramba, parece que eles são pra ser muito fofo. Você vê quando duas pessoas parecem se dar tão bem e você pensa que existe um amor genuíno entre aquelas duas pessoas. Você realmente para e pensa, caramba, o amor existe e não é tão difícil assim. Eu tenho aqui em casa meus pais. Eu acho que o relacionamento dos meus pais é o relacionamento mais bonito que eu já vi. Parece muito brega eu estar falando sobre isso por causa dos meus pais, mas eu realmente gosto muito do relacionamento dos meus pais. E me baseio muito no que eu gostaria de ter pra minha vida por conta deles. Eu acho que no relacionamento precisa existir o romance, sabe? E eu vejo isso muito no relacionamento dos meus pais. E eu acredito muito também no romance, no amor sempre prevalecer, independente das situações. Eu vejo muito relacionamento que acaba muito fácil, né? Em 2 anos, o relacionamento termina. E com essa rapidez de você entrar num casamento,
Eu sempre disse pros meus amigos que eu queria casar em 10 anos de relacionamento. E parece meio... Caramba. Tem gente que acha que em 4 anos de relacionamento você tá sendo enrolado e você deveria ter sido pedido em casamento. Pra mim isso é tipo o mínimo. Mas eu penso isso porque eu acho que... Sei lá, eu não tenho amizade de curto prazo. Tipo, eu tenho algumas, obviamente, que foram surgindo recentemente. Mas até então as minhas amizades eram todas de longo prazo. Então eu não acredito em nada de curto prazo. Enfim. E eu acredito muito que também relacionamentos têm que ser fortes. Eu não gosto de filmes que mostram, tipo, um relacionamento que as pessoas terminam e depois elas voltam, sendo que elas poderiam ter resolvido o problema delas juntas. A maior parte dos filmes retrata um relacionamento que termina por algum problema e quando eles voltam o problema simplesmente não existe mais. Tipo, pra onde foi parar esse problema, gente? Não existe uma resolução. E nunca há necessidade deles terminarem. Eles terminaram porque eles queriam fazer um segundo filme. Eu acho ridículo isso de você achar que você tem que terminar tão facilmente com alguém, ou quando eles colocam uma situação muito ridícula pro casal terminar. E eu odeio filmes que retratam fim de relacionamento, principalmente quando eles querem fazer o casal voltar. Simplesmente não tem essa necessidade. Tipo, principalmente hoje em dia, onde as pessoas terminam com tanta facilidade. Eu acho que o amor sempre é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Além de traição, não, gente. Pelo amor de Deus, traição é uma coisa assim. Longe da realidade. Coisas extremas não, mas eu digo... Coisas difíceis. A gente não tá se falando há uma semana. Eu acho que tudo isso sempre passa por cima quando você quer estar junto da pessoa e a pessoa também quer estar. E eu acho que às vezes a gente... Hoje em dia os relacionamentos fazem as pessoas perderem a individualidade delas, sendo que elas ainda têm individualidade. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa dentro do relacionamento pode estar passando por alguma situação muito ruim fora do relacionamento, que não tem a ver com a outra pessoa. E aquilo afeta a pessoa de um jeito que vai afetar todo o resto da vida dela. E o parceiro, às vezes, esquece disso, e esquece da individualidade da pessoa e acha que o problema também tá no relacionamento e termina por causa disso. Ah, porque a pessoa tava me tratando de um jeito diferente. Mas por que você não foi atrás de saber o que realmente estava acontecendo? Às vezes eu sinto que falta um pouco disso dentro dos relacionamentos de hoje em dia. Bom, não sei porque eu também não sou a maior expert em relacionamento, mas é uma coisa que eu, sei lá, observando assim nas redes sociais ou até nos filmes a gente vê isso. Acho que falta um pouco disso. Eu tô pensando um pouco nisso porque é feriado. E feriado sempre deixa a gente com uma sensação de... Meu Deus do céu, eu poderia estar com meu namorado, mas eu tô aqui na minha casa com meus pais assistindo o filme durante a noite. Quando eu poderia estar, sei lá, dormindo de conchinha, mas tudo bem. E nesses dias que a gente mais para pra pensar... que a gente às vezes quer ser com os nossos amigos, mas eles têm um relacionamento deles, então eles não podem sair. E a gente pensa que a gente gostaria também de estar em um. E a gente fica mais tempo na internet, então a gente também vê vários casais, a gente pensa, caralho, a pessoa mais feia do mundo tem um relacionamento e você não. O que tem de errado com você? Às vezes realmente não tem nada de errado com você, e eu acho que essa é a parte mais difícil de a gente compreender. Porque se a culpa fosse nossa, seria muito mais fácil, mas às vezes a culpa não é nossa. Quando você tá se sentindo mal, quando você se estiver sentindo solteira demais... Quando às vezes a realidade bater na porta, assista Para Todos os Garotos que Já Amei. E, sei lá, toma um chocolate quente. Acho que isso sempre vai resolver nossos problemas. E se você estivesse assistindo, já tivesse assistido o filme, não tem mais o que fazer. Vamos estudar. Vamos estudar que aqui em casa, pelo menos, ó, a faculdade tá difícil. Então é melhor a gente começar a estudar antes de pensar em relacionamento, né? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente fiz um podcast aqui com vocês, eu não fiz roteiro nem nada, eu quis só vir conversar sobre esse assunto, eu rendi um pouco mais, saí um pouco do tópico, mas espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o que vocês pensam, se vocês já passaram por alguma situação, se vocês estão passando por alguma situação. E é isso, muito obrigada por assistirem, um beijo, tchau!